Meus queridos e amados irmãos, nessa semana de oração das nossas SAFs, do nosso sínodo, como oraria Jesus pelo nosso país, pela nossa pátria, como tema geral, eu quero desenvolver uma temática que envolve a oração que Jesus ensinou. Eu creio que nessa oração nós temos todos os elementos que são básicos para a intercessão pela nossa pátria, pelo nosso país, aquilo que nós precisamos. O primeiro texto sagrado que nós temos em mãos é o texto de Mateus, capítulo 6. Eu quero lê-lo a partir do verso de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vivemos um momento difícil em nosso país, muitas vezes de questionamento de autoridade, de disputa política de autoridade, diante de uma pandemia que está trazendo mortes, e cada dia mais nós estamos vendo pessoas morrerem, e algumas vezes sentimos a tristeza de ver parentes nossos, amigos nossos, enfrentarem a Covid e não ter respostas adequadas nos nossos hospitais. Há uma discussão em torno da saúde pública, há uma discussão em torno dos remédios, há uma discussão em torno das vacinas que estão aí chegando. Mas o que mais me entristece quando eu vejo o nosso país, e o que mais me preocupa em nosso país, são principalmente três dilemas. E somente esses três dilemas que eu gostaria que nós pudéssemos orar. E eu creio que Jesus nos ensina a orar pelo país, através dessa oração, observando esses três dilemas. O primeiro deles é o dilema da autoridade constituída. Nós muitas vezes discutimos o papel da autoridade. Nós sabemos que cada um tem a sua obrigação. Sabemos que o executivo tem as suas obrigações, o poder legislativo tem as suas obrigações, o Supremo Tribunal Federal tem as suas obrigações. O Judiciário tem as suas obrigações. Mas eu creio que nós temos perdido a visão que Deus é a autoridade maior. E Ele pode inclinar o coração dessas autoridades segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o viver diário, de conformidade com a vontade sublime, perfeita e boa de Deus. A nossa oração, então, deveria ser que o Senhor incline o coração das autoridades para que elas tenham, de fato, o pensamento digno, coerente sobre a situação que nós estamos vivendo. Seja no nossa cidade, seja no nosso estado, seja no nosso país, e que nós possamos descobrir que Deus pode inclinar, Deus pode fazer com que as autoridades cumpram a vontade soberana dele. Então, quando nós oramos, Senhor, seja feita a tua vontade, nós estamos reconhecendo o querer de Deus, mas nós estamos entregando as autoridades constituídas nas mãos sábias do nosso Deus. Outro problema que nós estamos enfrentando é o materialismo doentio que envolve o nosso país. E muitas vezes nós estamos vendo opressão àqueles que mais necessitam. Estou vendo a corrida em torno daqueles que precisam do necessário. E o texto sagrado coloca para nós: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu gostaria que nós pudéssemos também orar pelo nosso país, pedindo a Deus que quebrante os corações,
de todos aqueles que estão envolvidos e todos aqueles que podem procurar uma solução, para que nós possamos ter condições dignas da alimentação diária do nosso povo. Quando nós oramos assim, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus dentro dessa premissa, nós também nos colocamos como aqueles que estão propensos a procurar soluções para resolver esses problemas. E nós queremos que Deus tire de nós, tire da nossa visão, o materialismo doentio e nos ensine a viver de uma prontidão, de abrir mão da sustentabilidade e crer que Deus é quem sustenta as nossas vidas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, para que nós reconheçamos que devemos viver adequadamente. A outra vertente está muito clara, porque nós vivemos num mundo em que os homens muitas vezes têm violentado, não perdoado as pessoas, não perdoado a si mesmos, procurando fazer o mal. A violência tem crescido cada vez mais no mundo em que nós vivemos. E numa sociedade que vive um mundo desenfreado como o nosso, nós precisamos pedir a Deus: Senhor, não nos deixe cair em tentação, livre-nos do mal, ensina-nos a perdoar, para que nós possamos perdoar os nossos devedores, ensina a manter um coração dócil, de misericórdia, nessas horas tão difíceis que nós estamos passando, para que nós possamos compreender o poder e a glória do Senhor e a presença do reino de Deus, mesmo neste mundo de tantas amarguras, de tanta pandemia e de tantas dores. Eu gostaria que nós pudéssemos olhar essas três vertentes. Que a nossa oração, como Jesus oraria, envolvesse essas três vertentes. O quebrantamento das autoridades no reconhecimento que nós temos delas, para que a vontade do Senhor seja feita. A sustentabilidade que vem do pão diário dado pelo Senhor. E a possibilidade que Deus possa nos ensinar a segurar, a entender que a vontade de Deus precisa ser feita e, mais do que isso, que a violência seja de fato contida neste mundo que nós vivemos. Nos ensinando a perdoar, nos ensinando a não cair em tentação e sermos livres do mal, vivendo uma vida no poder, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos ensine a assim viver e assim vamos orar. Eu quero orar com todos. Ó Pai eterno, nós queremos te agradecer. Te agradecer por este momento que nós estamos vivendo e interceder pela nossa nação, pelas suas autoridades constituídas em todas as áreas, seja o judiciário, legislativo e executivo. Seja, ó Pai, no nosso país, seja, ó Pai, do nosso estado, seja, ó Pai, do nosso município. E que a Tua graça esteja sobre todos, de tal maneira que nós compreendamos a Tua vontade sendo expressa através das autoridades constituídas. Nos ensina, ó Pai, a ver o sustento dado pelo Senhor, estarmos com o coração tranquilo, sabendo que o Senhor há de nutrir as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Mas mais do que isso, ó Pai, nos ensine a ver este mundo tão violento que nós estamos vivendo, mas que nós não sejamos partes, nem participadores da violência. Possamos viver em paz e sermos promotores da paz. Dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua misericórdia, leva-nos a termos uma vida de justiça diante de todas as situações vivenciais nesse país nosso. E em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos e suplicamos uma bênção para a Federação de Senhoras da nossa sinodal. Essa sinodal que tem um ministério tão grande, tão abrangente. Derrama as suas bênçãos sobre a Moab e a todos que fazem parte da diretoria. E em nome do Teu Filho que oramos. Amém.